Tu acha que isso é uma fraqueza do humano, assim como Nietzsche colocaria essa necessidade de uma muleta metafísica para meio que reger o comportamento? Eu não sou filósofo e uma das grandes dificuldades que eu tenho é colocar aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Não posso dizer se está certo esse raciocínio ou não, se a religião seria uma muleta, vamos dizer assim. Porque para me colocar isso eu teria que entender a constituição da religião a partir dos sumérios. De que forma eles desenvolveram a religião? Por uma necessidade? E se por uma necessidade, qual necessidade? Ou apenas para poder entender o que era o Sol, a Lua e o Universo? Ou seja, a questão do desconhecido? Eu posso dizer que talvez não seria por uma necessidade, seria mais uma questão de uma explicação. Se o Sol, a Lua, raio, chuva, vento existem por conta do quê? E se existe por conta de alguém. Então não vira uma necessidade, eu viro uma questão do conhecimento, de saber de todos os fenômenos naturais que ocorreram naquele período e que ocorrem até hoje. Você já parou para pensar que talvez você nunca tenha escolhido no que acredita? Que a fé que você carrega pode ter sido implantada, moldada, empurrada goela abaixo, desde o berço. No vídeo de hoje, o bagulho é forte. O professor Fábio Sabino, especialista em exegese, hebraico, grego e um dos maiores nomes no estudo crítico da Bíblia, solta uma aula que vai desestabilizar muita mente por aí. Ele fala sem freio, sem filtro, sem medo. Será que Deus é mesmo uma entidade real ou uma criação da mente humana para tentar dar sentido ao caos da vida? E mais, por que o Deus da Bíblia fazia milagres e abria mar no passado, mas hoje não move um dedo nem para salvar criança inocente? É tapa atrás de tapa, irmão. O Sabino não é qualquer um. O cara tem base, tem formação, tem vivência. É ouro puro contra a ignorância religiosa que reina nesse país de fé cega e crítica zero. Esse canal aqui, o Cortes do professor Fábio Sabino, é espaço de resistência, de questionamento, de conhecimento de verdade. Então, se você curte conteúdo que te faz pensar, se prepara. E já se inscreve no canal, ativa o sininho e manda esse vídeo para aquele amigo que vive usando a Bíblia como argumento em tudo. Assiste até o final, mano. Porque o que o Sabino solta aqui não é opinião. É estudo, é base, é real. Sem mais delongas, então bora pro vídeo. Professor Sabino, você acredita que Deus seja uma construção? Vamos lá, gente. Obrigado pelo convite. Uma excelente tarde para todos vocês. Deus, qualquer divindade, é uma construção da mente do ser humano. Por quê? Ou seja, Deus nunca se apresentou para ninguém. Se realmente, de fato, é verdade, tudo aquilo que está escrito na Bíblia a respeito dele, a sua atuação, a sua conduta, toda a sua ação, se fosse uma verdade, teria que existir continuidade dela. E nós não temos nos dias atuais nada relacionado que está na Bíblia com os dias atuais. Um exemplo eu te dou. Você chega na Bíblia, vai retratar a história de Deus livrando o povo de Israel. O povo peculiar o qual ele escolheu. O povo judeu. Tirou lá do Egito. O povo, Deus livrou no Mar Vermelho. Peregrinaram no deserto. Deus sustentou. Deus guardou com nuvem, com coluna de fogo. O povo qual Deus escolheu. A guerra entre Israel e Hamas, ou o grupo terrorista de lá, não é de hoje. Mas vira e mexe, sempre tem alguma coisa. Aí eu pergunto, o mesmo Deus que elegeu esse povo, essa nação, na Bíblia livrou, por que não livrou agora? Quantas crianças inocentes morreram e esse Deus não fez nada? Então, qualquer divindade é construída pela mente humana. E o Deus da Bíblia, então, nem se fala. E a maior comprovação é o fato, é a realidade. Eu sempre digo que o poder de Deus só está contida nas páginas, nas folhas da Bíblia.
porque fora dela nós não vemos poder de Deus algum. Primeiro, teria que ser para esse povo, por via de regra. Segundo, para nós, o povo gentil. Só que nós não vemos isso na prática. Então... E por que tantas civilizações ao redor do mundo, em diferentes períodos, acabaram chegando à conclusão da existência de uma divindade? É uma necessidade humana? É uma necessidade humana. Exemplo, vamos ver? Os índios. Os índios não são ateus. Os índios creem em alguma coisa, mas não no Deus da Bíblia. Aí ele pergunta, como que eles conseguiram desenvolver a crença e a fé se eles não tiveram contato com a Bíblia? E não tiveram contato com o homem branco? Então você vê que a fé e a crença, ela é existente dentro de cada ser humano. Uns desenvolvem, outros não. Então os índios, eles são panteístas, acreditam que vários fenômenos podem ser divindades, animais podem ser divindades, e isso quando não tiveram contato com o homem branco. Então eles desenvolveram suas próprias divindades. Eu sempre digo que a primeira crença, a primeira fé em divindades foi politeísta. Se você pegar a história dos sumérios, dentro dos achados arqueológicos, que eu posso dizer que é a primeira sociedade religiosa comprovada arqueologicamente, são sumérios, tanto pela sua linguagem como pelos achados arqueológicos. Eles eram politeístas, a crença que existem várias divindades. De que forma eles chegaram nisso? Eles chegaram analisando e olhando os astros. Então o Sol era uma divindade, a Lua era uma divindade. Com o passar do tempo, com o desenvolvimento da ciência, aí que os seres humanos foram descobrir que o Sol não era uma divindade, que a Lua não era uma divindade, mas mesmo assim criaram as suas divindades, várias. Com o passar do tempo, aí surge a chamada crença enoteísta. É onde você acredita que existe um ser supremo, porém não está só. Ele tem outros serviçais que o auxiliam em alguma coisa. Então, Deus Todo-Poderoso e tem as outras divindades menores. Até você chegar no que é a crença cristã, judaica, islâmica, que é o monoteísmo. A crença na existência de um único Deus. Só que é do politeísmo que você constrói todas as divindades. Então você constrói o que é o Deus para você? O Deus do Sol, o Deus Lua, o Deus Raio, o Deus Trovão, o Deus Chuva, a Deus Seca, o Deus Calor e assim sucessivamente. E aí depois você modifica numa outra cultura, num outro período. Ah não, eu acredito que existe um, porém não está só. Você vai pegar os grandes panteões, panteão garítico, panteão cananeu, panteão grego, panteão romano. E aí o que o cristão fez? Criou um panteão, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Adaptou para a linguagem dele. São as linguagens humanas. Eu não posso dizer para você que não exista uma divindade, ou que não existam divindades. Eu não posso dizer, porque para mim afirmar que não existe, eu tenho que provar isso. Agora, por que não dá para provar? Porque você entra no campo do abstratismo. Tudo aquilo que é abstrato, você não consegue trazer uma definição precisa, porque é abstrato. Então não tem como você provar pela área biológica, pela área das exatas e pela área das humanas. Não, humanas pior ainda. Então não posso negar, mas também não tenho como provar. E se eu quiser fazer isso, eu vou criar uma nova religião, um livro normativo. Então, a partir do momento que eu quero descrever quem é a minha divindade, eu vou começar a usar o quê? Elementos humanos, vou caracterizá-la como uma figura humana para mim, que é o antropomorfismo que nós usamos na linguagem teológica, e eu vou criar sentimentos para essa divindade, assim como a Bíblia fez, que nós chamamos do antropopatismo. É quando eu atribuo os sentimentos humanos àquilo que eu estou desenvolvendo dentro do meu raciocínio, da minha mentalidade. Uma personificação, de certa forma. Eu vou acabar personificando. Assim como os gregos fizeram com os deuses gregos e tantos outros, personificaram as suas divindades. Que, por exemplo, essas múltiplas facetas, né, de Deus através de cada uma das religiões e como ele se manifesta, como ele se manifestaria supostamente de diferentes formas, é uma evidência da não existência? Ou de pelo menos uma não existência da forma que alguém está falando? Então, isso que eu estou dizendo, é difícil você afirmar a não existência. Seria a mesma coisa que afirmar a existência. Isso vai da crença de cada um. Não tem como comprovar, não tem como nem dizer que sim e nem dizer que não. Por quê? Se eu afirmar que não, eu tenho que provar que todo aspecto científico material tem uma origem dentro da matéria, cientificamente. Isso, se eu conseguir provar tudo no universo que tem uma origem material, eu excluo Deus. Agora eu pergunto, a ciência alcançou tudo? Não.
Nem nunca vai alcançar. Então eu não posso nem negar e nem afirmar. Então aí eu sou um pouco mais cientista do que religioso, vamos dizer assim. Uma coisa que eu não sou religioso, tenho minha crença, não sou ateu. Mas só que a minha crença é com zelo, é com cuidado, é com fundamento. Acho que parte da minha especialização também, que eu lido com interpretação de texto, lido com a literatura. Então eu não posso apenas acreditar, não, eu acredito que tem aqui dentro não é água. Tem um copo, ele é de vidro, mas aqui não é água. Aqui tem uma lata de pitu. Olha só. Como que eu faço para... Pitu também é branco. Agora, como que eu faço para saber se a água é pitu? Eu vou ter que provar isso. Vou ter que constatar essa materialidade. Então, para negar ou afirmar a existência de Deus, para afirmar, você precisa do quê? Comprovar. E para você negar, você vai ter que dizer ao contrário. Mas se você vai dizer ao contrário, como que você diz ao contrário? De toda a materialidade. Igual, eu sempre lido muito com a causa e efeito. Nós temos todo efeito, mas todo efeito parte de uma causa. A filosofia vai tratar um pouquinho a respeito disso. Eu sempre falo que para existir Deus, ou na minha crença de divindade, tem que ser a causa não causada, ou seja, uma causa que não é causada e uma causa que não gerou nenhum efeito. É causa própria. Estado inicial. E aí, agora, a mente humana consegue compreender isso? Não. Aí eu pergunto, de que forma algumas coisas são organizadas? Como, querendo ou não, o universo tem uma certa organização. Você tem uma explicação racional, óbvia, científica? Sim. Só que você vai chegar num elemento o qual sua mente não vai alcançar para poder trazer explicações. Então eu posso dizer que seria isso, vamos colocar assim, essa divindade. Eu sempre brinco com os meus alunos. Se o senhor crê em Deus? Eu falei, lógico que eu creio. Creio, eu creio. Aqui, eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu tenho a centelha, eu tenho a partícula. E como que é o seu Deus? Eu falei, da mesma forma que eu sou. Meu Deus é extrovertido, meu Deus é doido, meu Deus gosta de uma cachaça, meu Deus gosta de uma bagunça, e meu Deus até de mulher gosta. Porque você vai pegar na cultura antiga, Deus da Bíblia era casado. Você vê a construção que os seres humanos fizeram. Vai dizer isso hoje? Como assim? A Xera era esposa de Deus. Então tem até um livro sobre isso, sobre o tetragrama Yud e Rei Vav Rei, criação de homens ou divindades. Então os homens criaram a imagem de um Deus antigo, um Deus que constituiu uma família. Só com o passar do tempo faz o quê? Não, tira fora essa Xera aí, vamos deixar ele sozinho. Resolveu? Não. Por que não resolveu? Porque quando chegou o período cristão, fizeram o que agora? Não, agora Deus não está só. Agora Deus está com o Filho e está com o Espírito Santo. Criaram o quê? A tal da Trindade. Então quem criou isso? As mentes humanas. O problema é que vivemos num país, diz que é um país laico, eu acho que não tem nada disso. Na verdade é um país cristão, nunca vi isso lá no Supremo. O que tem lá no Supremo? Nunca vi lá que tem um crucifixo, pô. Todo o tribunal. Então não precisa nem dizer. Então o que acontece? Cria-se a forma que querem os homens, e aí o ser humano foi condicionado a acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Sendo a palavra de Deus, o que você vai falar? Não posso julgá-la como mentira. Não, tudo bem que Deus não escreveu, mas Deus inspirou seus escritores a escreverem. Então as pessoas acreditam que ela é a verdade realmente, ela tem efeito. Eu falo então, essa esperança, essa crença, essa fé, porque você foi educado dessa forma, você está num país dessa forma. Se você nascesse num país islâmico, você seria muçulmano. Você ia pegar a Bíblia e jogar no lixo. Por isso que eu falo, gente, a Bíblia, ela é cultural. Qualquer religião, ela é cultural. Então, nem tudo dá para você aplicar no que nela está escrito para os dias atuais. A coisa, por quê? Foi escrito por um grupo de pessoas, por uma cultura, dentro de um período que não é o nosso. Não é a nossa cultura, igual dos índios. O que fizeram com os índios? Os índios andavam pelados, foram lá, colocaram roupa nele. Quem colocou roupa nos índios? Os missionários. Os missionários foram lá fazendo trabalho de evangelização. Chegou lá, não é pecado. Não, por que é pecado? Porque você segue o livro normativo. Então você acredita que isso aqui é pecado, isso aqui é certo, isso é pecado, isso é certo. Lá para os índios não era. Na verdade, Deus sempre vai ser criado à imagem e semelhança do que a gente quer definir como certo e errado. Sim. E por isso que vai variar de pessoa para pessoa. É você quem cria o Deus moral para você mesmo. Ou seja, você cria o seu Deus com a moral, aí depois você sofre por aquilo qual você criou. Mas tu acha que isso é uma fraqueza do humano, assim como Nietzsche colocaria essa necessidade de uma muleta metafísica para meio que reger o comportamento? Eu não sou filósofo, e uma das grandes dificuldades que eu tenho é colocar aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Não posso dizer se está certo esse raciocínio ou não, se a religião seria uma muleta, vamos dizer assim.
Porque, para me colocar isso, eu teria que entender a constituição da religião a partir dos sumérios. De que forma eles desenvolveram a religião? Por uma necessidade? E se por uma necessidade, qual necessidade? Ou apenas para poder entender o que era o Sol, a Lua e o Universo? Ou seja, a questão do desconhecido? Eu posso dizer que talvez não seria por uma necessidade, seria mais uma questão de uma explicação. Se o Sol, a Lua, raio, chuva, vento existem por conta do quê? E se existe por conta de alguém? Então não vira uma necessidade, eu vira uma questão do conhecimento, de saber de todos os fenômenos naturais que ocorreram naquele período e que ocorrem até hoje. Tu acredita que essa crença, ela possa de alguma maneira ser um produto de uma manipulação e de ferramentas que fazem as pessoas crer? As pessoas não creem porque querem, elas creem porque elas são feitas condicionadas? Não, eu acredito que o ser humano, a crença ela é ontológica. Ela faz parte inerente. Eu vou colocar, isso já é inerente do ser humano. Vou escolher o exemplo dos índios. E aí, pessoal? Pesado, né? Se você chegou até aqui, deve estar com a mente fritando depois dessa aula absurda que o professor Fábio Sabino mandou. E não é qualquer aula, não. É reflexão de alto nível, com base, com estudo, com coragem de dizer o que muita gente pensa, mas não tem peito de falar em voz alta. O corte de hoje tocou direto no nervo. Deus é uma construção da mente humana. Será que toda essa estrutura religiosa que nos cerca, nos molda e nos guia, não passa de uma invenção cultural que foi se adaptando ao longo da história? O professor foi pontual, cirúrgico. Ele explicou com clareza como desde os tempos mais antigos, sumérios, índios, povos politeístas, a humanidade sempre criou divindades para tentar entender o que era o sol, a chuva, o trovão, o tempo, a morte. Mas principalmente para dar sentido ao que a ciência ainda não explica e ao que a vida não responde com lógica. Sabino não falou por achismo. Ele tem formação, especialização, vive disso, respira isso, manja de hebraico, grego, aramaico, estuda o texto bíblico nas línguas originais. E quando ele fala que Deus nunca se apresentou para ninguém, ele não está sendo blasfemo. Está sendo realista. Ele mostra como todos os relatos de Deus são sempre mediados por pessoas, por textos, por narrativas, por tradições que passaram por séculos de reinterpretação. E, mano, o questionamento é legítimo. Se o Deus da Bíblia abriu o mar, mandou maná, protegeu o povo com fogo e nuvem, destruiu cidades, cadê ele agora? Por que ele não aparece quando crianças inocentes morrem em guerras? Porque o povo que ele escolheu, segundo a Bíblia, continua sofrendo horrores, sendo massacrado, abandonado. E aí o professor solta aquela que derruba qualquer argumento emocional. Talvez o poder de Deus esteja somente nas páginas da Bíblia, porque fora dela não se vê nada. É polêmico? É desconfortável? Também. Mas é necessário. A gente vive num país que se diz laico, mas que tem crucifixo até no Supremo Tribunal Federal. Um país onde religião dita comportamento, política, educação, até justiça. E quando aparece alguém como o Sabino, com coragem de desconstruir tudo isso com base em estudo sério, o mínimo que a gente pode fazer é ouvir com atenção, mesmo que não concorde com tudo. O mais louco desse corte, e que talvez muita gente nem perceba de primeira, é como o professor mostra que a fé não é só uma escolha pessoal. Ela é social, histórica e cultural. Você não acredita no que quer.
Você acredita no que te ensinaram desde criança. Se você tivesse nascido no Irã, seria muçulmano. Se tivesse nascido na Índia, seria hindu. No Japão, seria budista. Mas como nasceu aqui, no Brasil, é quase certo que te empurraram o cristianismo. Isso não invalida tua fé, mas te obriga a pensar: é tua fé mesmo, ou é a fé que colocaram em você? A parada mais valiosa que o Sabino traz nesse corte é exatamente isso: a liberdade de pensar. Ele não está dizendo que Deus não existe. Ele mesmo fala que crê em algo, mas que essa crença é com zelo, com responsabilidade, com consciência. Ele não é religioso no sentido tradicional. É crítico. Ele analisa, interpreta, questiona. E é aí que mora o valor do que ele traz. Religião, como ele disse, é cultura, é construção. E quando a gente entende isso, passa a respeitar mais as diferenças e a parar de achar que só a nossa fé é a certa e o resto é do demônio. Passa a perceber que não dá para pegar um livro de mais de 2000 anos, escrito por um povo que vivia pelado no deserto, e querer aplicar cada regra, cada versículo, como se fosse manual de vida para hoje. Essa mentalidade atrasada é o que trava o Brasil em várias áreas. É o que transforma a fé em instrumento de controle, de culpa, de dominação. E é por isso que vídeos assim são importantes pra caramba. Pra abrir a mente, pra tirar do automático, pra fazer a gente olhar pra dentro e se perguntar: o que eu realmente acredito? E por quê? Agora é o seguinte: se você curtiu esse conteúdo, não deixa ele morrer em você não, mano. Esse tipo de reflexão tem que circular, tem que incomodar, tem que chegar em quem nunca parou para pensar sobre essas coisas. Então já manda esse vídeo para geral, para aquele amigo que fala que a Bíblia é a palavra literal de Deus. Para aquele parente que acha que Deus vai resolver tudo. Ou para aquele parceiro que está começando a questionar e precisa de um empurrão com conteúdo sério. E se tu ainda não se inscreveu, tá marcando bobeira. Se inscreve no canal agora mesmo, ativa o sininho, porque aqui a ideia não é lacrar nem polemizar à toa. Aqui a gente traz conteúdo com estudo, com peso, com base. É para abrir mente, não para doutrinar ninguém. E claro, comenta aí embaixo o que você achou desse corte. Você concorda com o que o Sabino falou? Discorda? Já pensou nisso antes? Fala com a gente, traz tua visão, bora construir esse debate juntos. E para fechar, valeu demais por ter colado até o final. A internet tá cheia de vídeo raso, de conteúdo vazio. Mas se você chegou aqui, é porque busca algo mais. E isso já te coloca num lugar diferente. Tamo junto sempre. Até o próximo vídeo. Olá a todos vocês, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Sabino. Vou deixar esse recado para vocês que admiram o meu trabalho e para vocês também que não. Quero deixar bem claro aqui informado, gente, eu não sou o dono da razão, não sou o dono da verdade. Eu só faço apenas a minha exegese, a minha interpretação. Então, se você admira meu trabalho, seja bem-vindo. Não sou guru, não sou um sábio, não tenho resposta para tudo. Eu apenas faço o meu trabalho de interpretação. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.